E aí, pessoal do oitavo ano, hoje a gente vai fazer na aula 7 uma revisão, né? Parte da revisão de coisas que a gente já viu no terceiro bimestre. Hoje nós vamos ver sobre os Estados Unidos e sobre o Canadá, sobre a economia dos Estados Unidos, né? E o Canadá. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica, rivalizando com a China, mas é a maior potência bélica, né? O que possui maior número de armas, de soldados, né? E que acaba intervindo em conflitos em várias partes do mundo, né? No Oriente Médio, na África, né? Os Estados Unidos acaba se envolvendo. É bom lembrar também que a agricultura dos Estados Unidos, a produção de alimentos, também é a maior do mundo, né? E a agricultura lá, ela é dividida em belts, né? Dividida em cinturões, aproveitando as características de clima, de quantidade de chuva, de solo de cada região, eles acabaram espalhando esse tipo de produção em diversos pontos do país. Então, nos lugares mais quentes, você tem produção de frutas, em locais mais frios, de produtos mais adequados ao frio. Nós temos uma área industrial centralizada. Então, você tem nos Estados Unidos uma diversidade muito grande, principalmente nessa área agrícola. Tá? O país também tem uma força muito grande na pecuária, tá? E nós também não podemos deixar de falar que os belts, né, eles fazem parte de uma característica do país, tá? Você não encontra esse tipo de organização em outros países do mundo. Por quê? Porque a maior parte dos países do mundo, né, principalmente na Europa, são países pequenos, né? Não são países gigantescos como os Estados Unidos, tá? É bom lembrar também, né, que além da agricultura e da pecuária, os Estados Unidos também lidera mundialmente o setor de comércio e de serviços, né? Lembrando que o setor de comércios é aquele que mais emprega pessoas. A agricultura americana é muito forte, só que ela é altamente mecanizada, então ela acaba não gerando uma quantidade muito grande de empregos, né? Porque são as máquinas que fazem os serviços, né? Outra coisa interessante é que os Estados Unidos desenvolveram uma técnica, né, uma organização, né, de empresas que a gente chama de transnacionais. O que são empresas transnacionais? São aquelas que elas acabam se espalhando pelo mundo, né? São empresas que têm a sua sede nos Estados Unidos, mas que acabam se espalhando, a fábrica em algum local, o desenvolvimento em outra, acaba vendendo para o mundo inteiro. Então, são empresas que muitas das vezes o PIB dessa empresa, né, ou seja, aquilo que a empresa vale, arrecada, é maior do que muitos países, né, da América Latina, da África, ou os países mais pobres da Ásia. Tá? Então, você tem um país aí que acaba gerando empresas que acabam gerando mais dinheiro do que países. Tá? E também vamos falar hoje sobre o Canadá. Relembrar, né? O Canadá, que é um país que fica ao norte dos Estados Unidos, é um país que parte dele é bastante frio, né? E que tem uma região chamada Quebec que foi colonizada pela França, né? Tem esse diferencial. Tem uma cultura francesa, eles falam francês nessa região. É uma região que durante muito tempo foi separatista, né? É bom lembrar também que Canadá e Estados Unidos, junto com o México, formam o NAFTA. NAFTA é um bloco econômico que faz, né, milhões, bilhões de dólares girar na economia, tá? É um bloco que tem a liderança dos Estados Unidos e que o México, né, acaba sendo meio que explorado nessa dinâmica toda, porque fábricas, né,
acabam sendo instaladas no México, fábricas americanas acabam sendo instaladas no México para explorar a mão de obra barata, né, daquele país. Né? Também devemos salientar que o Canadá é muito aberto à questão da migração. Né? É um país que acaba incentivando que pessoas de outros países que tenham capacitação, que pessoas que tenham uma formação boa, eles incentivam que as pessoas acabem indo para lá. E motivos, né, para incentivar essas pessoas é porque não faltam. O Canadá é um dos países que tem a melhor qualidade de vida do mundo. Os salários são altos, né? O índice de criminalidade e violência é muito baixo. A expectativa de vida ultrapassa os 80 anos. Então é um país muito interessante para poder viver. Tem o lado que é negativo, né? É um país muito frio, tá? Tanto é que em algumas cidades eles criaram locais subterrâneos, verdadeiras cidades subterrâneas, né? Com aquecedor, com tudo, para poder manter a temperatura do ar mais adequada, né? Porque no inverno chega a fazer mais de 20, 30 graus abaixo de zero, principalmente nas cidades mais ao norte, né, do Canadá. Então é isso, pessoal. A gente fecha a aula 7, tá? E na próxima aula a gente continua a revisão, tá? Um abraço a todos e até a próxima.